Vamos lá. Então, galera, reações. Um sal, aí ele também pode ser produzido através de uma reação entre um ácido e uma base. Tá? Então, essas reações, elas são chamadas de reações de neutralização, tá certo? Então, olha só, um sal pode ser produzido através de uma reação entre um ácido e uma base, e esse tipo de reação é chamado de reação de neutralização. Bom, então tá aqui, basicamente você tem ácido, tá? Mais base, você vai estar gerando um sal e água. Então, basicamente, reação de um ácido com uma base vai gerar o sal e água. Bom, essa reação de neutralização, tá? Ela pode ser total ou parcial. Eu posso ter uma reação de neutralização total ou uma reação de neutralização parcial, certo? Então, como eu sei que a reação é de neutralização total? É bem simples, galera. A reação de neutralização vai ser total quando você tiver a quantidade de hidrogênios no ácido for igual à quantidade de OH, de hidroxilas da base. Então, se eu tenho a mesma quantidade de hidrogênio, a mesma quantidade de OH, eu vou ter uma reação de neutralização total, beleza? Então, olha aqui o exemplo, tá? Exemplo, HCl mais NaOH. Nessa reação, a gente já observa o seguinte, aqui no ácido clorídrico, no HCl, nós temos apenas um hidrogênio. No hidróxido de sódio, nós temos apenas um OH, uma hidroxila. Então, eu já sei que essa reação é uma reação de neutralização total. Tá? Então, o que vai acontecer? Lembrando lá um pouquinho de ácidos, tá, galera? Olha só, quando a gente for trabalhar com sais, a gente vai ter que lembrar nomenclatura de ácido, nomenclatura de base, ionização do ácido, dissociação da base, para poder entender o sal. Por quê? Porque o sal é produzido através de uma reação de ácido-base. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma avaliação sobre sal, ou sobre sais, provavelmente você vai precisar saber da nomenclatura e dissociação e ionização das bases e dos ácidos, beleza? Porque uma coisa puxa a outra, tranquilo? Olha só, o HCl tá, em água, tá? Se eu pegar o HCl em água, vou produzir o íon H+, o íon Cl-, ou seja, ele vai sofrer uma ionização, produzindo H+, mais Cl-. Se nós pegarmos a base, hidróxido de sódio, a gente vai lembrar aqui que as bases são substâncias iônicas, então elas sofrem dissociação, tá? Então, o NaOH, o hidróxido de sódio aqui, em água, vai fazer o seguinte, vai se dissociar, tá? Em Na+, mais OH-. Tranquilo? Então, o sal, galera, ele vai ser formado pelo cátion da base, que é o Na+, e o ânion do ácido, Cl-. Tá? E o H+ do ácido, ele vai reagir com o OH- da base, tá? Então, esse H+ aqui do ácido vai reagir com o OH- da base, formando a molécula d'água. Então, olha só, o sal, né, vai ser o Na mais Cl-, formando o sal NaCl, certo? A água vai ser formada pelo hidrogênio H+ e OH-, formando o H2O. Dessa forma, nós podemos escrever a reação global, né, da seguinte forma: HCl mais NaOH, produzindo quem? Isso aqui é um ácido, isso aqui é uma base. Vou produzir um sal e água. Qual vai ser o sal produzido? Vai ser o NaCl, tá? Mais o H2O, que é a molécula d'água. Tranquilo? Então, dessa forma que nós temos uma reação
neutralização total. Por quê? Porque a quantidade de hidrogênio do ácido é igual à quantidade de hidroxila da base. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida aqui nessa parte de neutralização total? Nenhuma. Nenhuma? Podemos ir adiante, então? Vamos lá. Bom, então, se nós temos uma neutralização total, nós podemos ter também uma reação neutralização parcial. E essa neutralização parcial, ela pode ser uma reação de neutralização parcial do ácido e também pode ocorrer uma neutralização parcial da base. Bom, então olha só, quando que ocorre uma neutralização parcial do ácido? Isso ocorre quando o número de hidrogênios do ácido é maior que o número de hidroxilas da base. Tá? Então, eu vou ter mais hidrogênios do que hidroxilas. Então, exemplo, olha só, aqui, H2SO4. Então, H2SO4, o ácido sulfúrico, mais o hidróxido de sódio, né? E aqui a gente observa que o ácido sulfúrico possui 2 hidrogênios ionizáveis e o hidróxido de sódio apenas uma hidroxila. Então aqui a gente já sabe que vai ocorrer o quê? Uma neutralização parcial do ácido. Por que parcial? Porque o ácido possui 2 hidrogênios ionizáveis. Só que o OH vai ser capaz de neutralizar apenas um hidrogênio do ácido. Significa que ainda vai sobrar um hidrogênio. Então, o ácido ele vai sofrer uma neutralização parcial. Como é que ocorre isso? Vamos lembrar aqui novamente. O NaOH, né, se dissocia, tá, em Na mais OH-. O ácido sulfúrico, preste atenção aqui, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, tá certo? Mas apenas um hidrogênio ionizável vai ser neutralizado. Então, eu vai formar o H+, como formou o H+, ainda sobra um hidrogênio no ácido. Então, eu vou ter o íon, tá? HSO4-. Então, o que vai acontecer agora? Como é que é formado o sal? Cátion da base mais o ânion do ácido. Então, eu vou ter aqui o Na+, que é o cátion da base, vai reagir com HSO4-, que é o ânion do ácido. E o OH- vai reagir com o H+, para formar a molécula d'água. Então, neste caso, nós vamos ter o sal formado NaHSO4, não é? Porque o Na é o cátion da base e HSO4- é o ânion do ácido, gerando a reação global da seguinte forma. Claro que o H+, né, vai reagir com o OH-, formando a água. Então, eu vou ter... Aqui eu coloquei H azul e H em vermelho para ficar destacado, tá certo? Em vez de colocar H2SO4, tá? Então, olha só, um hidrogênio do ácido, né, vai reagir com a hidroxila da base, formando H2O. O HSO4- vai reagir com o Na, com o sódio, formando o sal NaHSO4. Então, vocês percebam que do ácido sulfúrico, que contém 2 hidrogênios, apenas um hidrogênio formou água, né? Apenas um hidrogênio foi neutralizado. Por isso que aqui nós temos a neutralização parcial do ácido. Tá certo? Dúvidas aí? Professor, por que não poderia ser ao contrário? Ter mais hidroxila do que hidrogênios do ácido? Pode ter, mas aí nós vamos ver que nessa situação vai ser uma neutralização parcial da base. Sim, entendi. Tá? Porque aqui a gente está falando na neutralização parcial do ácido, quando há mais hidrogênios do que hidroxila.
Então, no caso, respondendo a sua pergunta agora, é o que vai acontecer. Neutralização parcial da base. Entendeu? O que acontece na neutralização parcial da base? Ocorre quando a. Deixa eu só permitir a entrada de alguém aqui. Beleza. Olha só. O que vai acontecer na neutralização parcial da base? Ocorre quando o número de hidroxilas é maior que o número de hidrogênio do ácido. Entendeu? Então, olha só. Nesse caso, HCl mais MgOH2. Então, aqui vocês percebem o seguinte: o ácido tem apenas um hidrogênio. A base possui duas hidroxilas. Então, significa que apenas um OH será neutralizado, porque eu só tenho um hidrogênio. Então, nesse caso, vai ser uma neutralização parcial da base. Então, vamos lá. O HCl se ioniza em H+, mais Cl-. O MgOH, o hidróxido de magnésio, tá? Percebam que ele tem duas hidroxilas, tá certo? Então, eu vou ter MgOH mais OH-, tá? Então, apenas uma hidroxila vai ser neutralizada. Então, eu vou ter o sal formado entre quem? Entre o cátion da base, que é o MgOH+, mais quem? O ânion do ácido, que é o Cl-. Então, eu vou ter um sal formado MgOHCl. Se nós colocarmos isso na equação global, o que nós vamos ter? HCl mais MgOH. OH coloquei separado para a gente visualizar melhor. Então, o que vai acontecer aqui? Uma hidroxila da base vai reagir com o hidrogênio, formando a molécula d'água, tá certo? E o MgOH+, vai reagir com o Cl-, formando o MgOHCl. Tranquilo? Então, aqui nós temos a neutralização parcial da base. Ok? Ok. Dúvidas aí? Não, nenhuma. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, olha só, outras reações de produção de sal. Então, existem algumas reações também que produzem sal, que não ocorrem entre ácido e base. Tá? Então, vamos a elas. Então, uma reação que pode produzir um sal e água, quando nós temos um óxido básico mais um ácido. Então, óxido básico mais ácido também vai gerar sal e água. Então, o que acontece? Vamos lá, Na2O mais HCl. Lembrando, o que é um óxido básico? Alguém lembra? Alguém arrisca aí o que é um óxido básico? Oxigênio ligado a metais, tá? Geralmente o oxigênio ligado a metais, né? Não a metais, ligado a um metal, tá? O oxigênio ligado a um metal, forma aí um óxido básico, tá? Então, quando eu coloco um óxido básico, tá, galera? Para reagir com o ácido, eu também vou produzir sal e água, porque o óxido, ele se comporta, nesse caso, como uma base, né? Então, vai gerar o sal e água. Então, olha só, qual vai ser o sal gerado? Vai ser o Na, que é a parte positiva do óxido, com o Cl, que é a parte negativa do ácido. Então, eu vou ter o sal formado NaCl. Então, numa reação global, numa equação global, nós vamos ter a seguinte reação: Na2O mais HCl, formando NaCl mais água. Agora, vocês observem aqui o seguinte, que aqui no meu reagente, eu tenho 2 átomos de sódio. Aqui no meu produto, eu tenho apenas um. Então, significa que essa equação não está balanceada. Eu preciso balancear. O que é o balanceamento?
é você igualar a quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Então, após o balanceamento, nós teremos, eu não tenho 2 átomos de sódio aqui, então eu pego um 2, coloco aqui. Só que quando eu coloco esse 2 aqui, eu altero a quantidade de cloro também. Eu passo a ter 2 átomos de cloro, porque esse 2 está multiplicando o composto todo. Então, eu tenho que acertar a quantidade de cloro. O que eu faço? Coloco um 2 aqui. Colocando um 2 aqui, eu passo a ter 2 cloros também, né? Hidrogênio, também tenho 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui. Um oxigênio aqui, um oxigênio aqui. Então, agora, a minha equação está devidamente balanceada. Tranquilo? Tudo ok. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, olha só, aqui nós temos, galera, óxido básico mais ácido. E nós podemos ter também a reação de um óxido ácido mais uma base. Né? Então, um óxido básico, ácido mais uma base também vai gerar um sal e água, certo? Porque o óxido ácido ele vai se comportar como um ácido. E ao reagir com uma base, ele também vai formar um sal e água. Então, um exemplo aqui, ó, CO2, que é um óxido básico, lembrando, um óxido ácido. Lembrando que os óxidos ácidos, em sua maioria, são óxidos formados por não metais, nesse caso, carbono. Então, nós temos aqui ó, o dióxido de carbono reagindo com uma base, o hidróxido de potássio. Então, só que olha só, esse CO2, galera, antes de reagir com a base, lembre-se que isso está em meio aquoso, tá? Essas reações são feitas em água, em meio aquoso. Então, esse CO2, primeiro, ao reagir com a água, vai formar o ácido carbônico, certo? Então, o CO2 reage com a água, formando o ácido carbônico. O ácido carbônico vai gerar o radical do ácido, CO3 2-, que seria o ânion do ácido, proveniente do ácido, tá? E é esse CO3 2- que vai reagir com o cátion da base. Quem é o cátion da base, galera? É o potássio, é o K+. Tá? Então, o sal vai ser formado entre o K+, e o CO3 2-. Então, vamos observar na formação do sal aqui, ó. O que é carga do CO3 vira índice do potássio. Eu tenho ó, CO3 2-, eu vou ter K2, CO3, eu tenho apenas um potássio. Eu vou ter apenas um CO3. Então, o sal formado nesse caso vai ser o K2CO3. Tá? Então, dessa forma, nós teremos um óxido ácido reagindo com a base, gerando sal e água. Nesse caso, vai ser o K+ proveniente da base, o CO3 2-, que foi gerado pela reação do dióxido de carbono com água, porque o meio está acontecendo em água, a gente chama meio aquoso, e esse vai ser o sal formado. Tá bom? Se a gente for olhar a equação geral, né, nós temos a seguinte reação: CO2 mais KOH, gerando K2CO3 mais H2O. Novamente, se a gente olhar para essa reação aqui, ela não está balanceada, porque aqui eu tenho um potássio, aqui eu tenho 2 potássios, né? Aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho apenas um hidrogênio. Então, precisamos balancear. Então, após o balanceamento, né, nós vamos fazer o quê? Ó, tenho 2 potássio aqui, pego esse 2, coloco aqui na frente. Passo a ter 2 potássio. Só que quando eu coloco 2, eu estou multiplicando o composto todo, o KOH todinho. Então, altera a quantidade de oxigênio e hidrogênio também. Né? Mas se nós analisarmos aqui, ó,
Vou ter 2 potássios, 2 potássios. Quantos oxigênios nós vamos ter aqui? Eu tenho 2 oxigênios aqui, mais um aqui, 3. Do outro lado, desculpa, 2, né? 2 oxigênios aqui, esse 2 está multiplicando aqui, 1, 2, 4. Do outro lado, eu tenho 3 oxigênios, mais um, 4, né? E eu tenho apenas um carbono aqui, um carbono aqui. Agora, essa equação está devidamente balanceada, certo? Temos ainda uma outra forma de produzir um sal, que é reagir um óxido ácido com um óxido básico. Mas, nesse caso, não gero molécula d'água. Vou produzir apenas o sal, certo? Olha só, CO2 com K2O, com dióxido de carbono, óxido de potássio, né? Um óxido ácido, um óxido básico. Então, aquela reaçãozinha antes, lembrando que isso acontece em meio aquoso, o anidrido mais água vai formar o ácido. Então, vou ter o CO2 mais H2O vai formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai gerar o carbonato, o íon carbonato, CO3 2-. Este íon carbonato vai reagir com o potássio, formando K2CO3. Lembrando, aqui eu tenho 2 potássios, aqui eu tenho um só. Então, eu preciso fazer o quê? Balancear essa equação, né? Mas vamos aqui, CO2, que é o meu óxido ácido, dióxido de carbono, reagindo com K2O, formando K2CO3. Então, essa aqui é reação global. Se a gente observar nessa reação, ela já está balanceada, tá? Porque eu tenho 2 potássios aqui, 2 potássios aqui. Tenho 3 oxigênios, 3 oxigênios. Um carbono, um carbono. Então, essa equação já está devidamente balanceada. Tranquilo? Alguma dúvida, galera, sobre a parte de reações? Nenhuma.